tem vários problemas na sua vida. Uhum. Mas se você tiver problema de saúde, tu vai ter um só. Olá, sejam muito bem-vindos ao Verocast. Eu sou a doutora Flávia Verocai, cardiologista, e esse é o espaço onde a gente vai conversar sobre saúde, prevenção, longevidade, bem-estar e qualidade de vida. Hoje, nesse episódio, nós temos a participação de uma pessoa que teve muito destaque no esporte brasileiro e continua tendo por outros motivos. A trajetória dele é muito bonita e ele inspira muita gente jovem aqui pelo Brasil e pelo mundo. Seja muito bem-vindo, Fernando Santos. Muito obrigado, doutor. É um prazer poder estar aqui no Verocast, poder falar um pouco de longevidade, um pouco fora da esfera do futebol, né? Mas trazendo toda a minha expertise de ex-atleta para tentar colocar na minha vida hoje fora dos campos, mas dentro do futebol ainda, toda a longevidade que eu quero ter por motivos muito mais maiores, né? Hoje o meu porquê explica o meu como. Então conta pra gente qual o segredo, o que mantém esse brilho nos olhos, essa vontade que você tem de ficar bem, de viver bem, viver bastante, viver muitos anos bem, com autonomia. Doutora, antes de qualquer coisa, eu descobri que na vida o melhor que pode ser feito para você é servir aos outros, principalmente aqueles que estão com você na sua casa, logo a sua família. E a minha família hoje é o meu foco primário da minha longevidade, é poder cuidar da minha família da melhor forma possível. E para eu entregar o meu melhor para eles, eu tenho que estar no meu melhor. E aí entra a longevidade, entra eu poder cuidar o mais fino. Quando a gente fala de fino no futebol, é ajuste fino, é relação Detalhe. fina com a bola. Então, quanto mais fino eu tiver com a minha saúde física, mental, emocional, eu consigo entregar o meu melhor para minha família. E isso acaba abrangendo um leque muito grande de segmentos, né? Profissionalmente, aí você vai no teu cotidiano, na relação com as pessoas, e aí você consegue fazer com que tudo isso, todo esse ecossistema reflita diretamente onde eu quero, que é na minha família, poder entregar o meu melhor para eles, e aí por isso a longevidade entrou no meu caminho e a Hartwell também. Então, voltando um pouco para trás, Fernando, você começou sua carreira no futebol muito cedo? Sim. Quantos anos você tinha? Poxa, eu comecei a jogar bola desde de moleque, né? Comecei a andar, comecei a chutar a bola, mas eu cheguei no Flamengo com 12 anos de idade e, enfim, eu cheguei, fiquei uma semana, já acabei passando no teste e comecei a me descobrir como atleta, como jogador de futebol, porque naquela época o ser atleta tinha uma conotação um pouco diferente da que tem hoje. O esporte hoje é muito mais físico, muito mais competitivo fisicamente, o que requer de você um pouco mais de comprometimento com a tua saúde. Antes era um pouco diferente com relação a isso. Mas a minha busca pelo futebol, a minha entrada no Flamengo foi uma questão muito mais de saída, né? De ter uma saída, porque eu sou de uma realidade muito difícil. Eu cresci no subúrbio, né? Nas favelas do Rio de Janeiro, e o futebol acabou sendo uma saída para mim. Em contrapartida, me trouxe um retorno financeiro, me trouxe uma relação com pessoas. O futebol, eu estive há pouco tempo no Mengocast, e falando lá com o João Guilherme, porque o Mengocast fica na Gávea, e a Gávea é um lugar que me traz muitas emoções muito profundas, porque minha mãe trabalhava no Flamengo, minha mãe que me levou para fazer teste no Flamengo e falar da Gávea, e quando eu, falando com o João lá, eu me lembrei muito desse meu início, e esse meu início foi muito, muito duro, porque é diferente de hoje, né? Hoje o futebol tem um perfil diferente, hoje o sistema é gerido de forma diferente. Antes você tinha que... eu acordava 4h30 da manhã para pegar ônibus, chegava para treinar na Gávea de manhã cedo, aí tinha que ir direto para a escola. Enfim, era muito duro você conseguir fazer tudo isso e ter êxito. E mesmo sabendo que no fim da tua carreira, no fim não, né?
para chegar no profissional, o funil era muito apertado. Sim. A quantidade dos caras que conseguem ter sucesso... Aí ter sucesso, eu falo mesmo de você conseguir performar, de, por exemplo, eu joguei mais de 200 jogos no Flamengo. Você chegar a ter números expressivos com a camisa de um time de grande expressão. E aí eu falo do Flamengo, falo do Vasco, E você do foi Corinthians. capitão, né? E fui o capitão. E tá na história lá que eu fui o capitão mais jovem da história do Flamengo, tá escrito lá no Wikipedia. E isso, para mim, é muito, muito gratificante, é importante eu poder ter esse reconhecimento, porque teve todo um processo de entrega, de abdicado das coisas que a gente sabe que é bom, numa idade em que a gente tem muitos desejos, né, que são muito sedutores, né? Poxa, ainda mais de onde eu venho, né? Eu fui criado na favela, tem tudo ali muito fácil, as coisas que podem te levar para um caminho mais simples, mas que pode ter muitos problemas no futuro. E acabou que o futebol me levou para uma vida que me trouxe muita coisa boa e me tirou de um caminho que a minha mãe não gostaria que eu seguisse. Muito bom isso, né? Porque a gente vê, não só aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, o esporte como inspiração e como alguma coisa para as pessoas que não têm tanta condição se encontrarem e performarem, né? E depois, no final, poderem ajudar outras como você ajuda. Mas, voltando no seu começo, pelo que você está falando, você teve muitas dificuldades, muitos obstáculos, e você foi passando por esses obstáculos para chegar onde você está. Isso exige muita disciplina, né? E como é que foi essa disciplina? Porque, de repente, você acorda às 4h30 da manhã, mas você tem que ter uma alimentação, você tem que ter o treino. Como é que foi isso para você, tão jovem, com 12 anos, ter que integrar essa disciplina toda na sua vida? Não ter plano B. Eu não tinha plano B. Escutei o Cariani falando outro dia, porque o atleta de alto rendimento não tem que ter plano B. Se ele tem um plano B, ele não vai suportar a dor. Eu não tinha plano B, foi porque eu não tinha era uma saída para mim. Era uma saída para não percorrer o mesmo caminho dos meus irmãos, que acabaram se embrenhando por caminhos que não os levaram a lugar nenhum, e acabaram sendo mortos de forma muito precoce. E a minha mãe sempre teve uma preocupação muito severa comigo mesmo, trabalhando o dia inteiro, mesmo não estando em casa. E ela encontrou no futebol uma forma de me afastar, né, desse mundo e fazer com que eu não seguisse o mesmo caminho dos meus irmãos. E aí eu comecei a pegar o gosto, eu tinha que acordar 4h30 da manhã mesmo. E o mais difícil era você encontrar com os caras, tu saindo e os caras chegando, tudo que você queria fazer. Por isso que eu falei da sedução, é tudo muito sedutor. E nesses lugares as coisas são bem precoces, né? Eu comecei a tomar cerveja muito cedo, você conhece a sexualidade muito cedo, você acaba vendo as coisas acontecerem de forma muito explícita. E aí é óbvio que isso é sedutor, né? O dinheiro corre solto, você vê mais fácil, as coisas né? acontecendo e você escolher seguir um outro caminho é muito difícil. E eu não fui o ferão, o cara, o diferente, não. A grande parada é que eu tinha medo. O medo foi o meu grande limitador. A minha mãe conseguiu inserir isso em mim, em que eu não poderia e não deveria, que não seria bom para mim, seguir o mesmo caminho dos meus irmãos. Esse exemplo tão próximo fez com que, eu acho, né, assim, dentro da consciência que eu tinha na época, que era uma criança, em não fazer o que os outros faziam. E eu acabei treinando, fiz um monte de besteira também, mas não cheguei ao ponto de deixar de treinar. Eu já passou várias vezes. Eu me lembro com muita clareza. Acordava, eu já estava mais velho, mas acordava, não vou não, meu irmão. Não vou. E 5 minutos depois, tu estala, levanta, bota a roupa e vai. Tinha que ter foco, determinação, né? Mesmo sem saber o que é isso. Mas você se saiu da sua zona de conforto para buscar aquilo que você queria. E quando é que foi essa virada de chave? De repente você está lá ainda 12, 13, 14. Como é que foi? Como é que foi a virada para o profissional? Demora muito. Poxa, eu me tornei... Meu primeiro contrato eu assinei com 17 anos, quando eu fui convocado pela primeira vez para a seleção sub-17.
Mas jogar, participar, tá dentro do time profissional foi muito depois. Eu cheguei no Flamengo com 12, com 19 anos eu fui pro meu primeiro jogo profissional, que eu não joguei, que eu fiquei no banco. Foi até um jogo que ficou marcado na história, que isso é bem legal de falar. É bem legal, não foi uma coisa ruim, mas é icônico. Porque o presidente do Flamengo, à época, disse que se o Flamengo não vencesse, devolveria o dinheiro dos ingressos. Um jogo no Maracanã, Flamengo e Portuguesa. O Romário jogava no Flamengo. Foi em 98, não foi em 99, foi em 98 isso. Eu tinha 18 anos. E o Flamengo perdeu. A gente perdeu aquela loucura, o Flamengo mal no campeonato. Aquele xingamento da torcida, aquela pressão da torcida. E teve que devolver o dinheiro. E devolveu o dinheiro depois. Aí é problema dele, ele que prometeu devolver. E foi meu primeiro jogo nos profissionais. Depois eu voltei para a categoria de base. Fiquei subindo e descendo, mas só com 20 anos que eu me estabeleci no time profissional. Isso, 8 anos depois que eu cheguei. Uhum. E quando é que, desde cedo, desde essa época, você já tinha cuidado com a sua alimentação, com a saúde física e mental? Quando que isso entrou? Quando é que caiu essa ficha de, não, poxa, eu tenho que cuidar, mente sã, corpo são, eu tenho que mudar um pouquinho meus hábitos? Doutora, eu fiz tudo para dar errado. Eu, dentro do campo, quando eu chegava para treinar, ninguém tinha mais concentração que eu, ninguém tinha mais foco que eu, ninguém ia se entregar mais que eu. Podiam ser melhores tecnicamente, podiam ser melhores fisicamente, mas em termos de entrega, ninguém ia ser mais do que eu. Podia ser igual. Uhum. Dentro das minhas limitações e circunstâncias, é óbvio. Mas fora do campo, eu fiz tudo para dar errado. Eu bebia pra caramba cerveja, comia mal. Até porque, no início, a gente come, não é o que a gente quer, é o que a gente pode. Sim. Entendeu? E muitas das vezes faltava dinheiro para ter uma alimentação saudável, uma alimentação correta. Às vezes era só pão com ovo e uma Coca-Cola. Enfim, isso aí faz parte de uma grande realidade que existe no Brasil hoje. E aí, claro que hoje é um pouco mais diferente, isso eu falo da época. Hoje a galera consegue ter um poder financeiro melhor, o poder de compra hoje é um pouquinho melhor. A galera não tem tantas dificuldades assim, que está inserida na bola. Sim. Até porque o futebol, as grandes equipes, elas te dão uma ajuda hoje muito mais relevante do que dava na época que eu jogava. Mas essa parte em ser atleta, eu me tornei atleta quando eu parei de jogar. Jura? Como é que foi isso? Agora eu fiquei curiosa. Que história é essa? É, porque eu fui criado numa cultura em que não bebe, não joga. Se tu não bebe, tu não joga. Aí tu já bebia desde cedo, tu já não vai para parar de beber. E a parte alimentar, como você faz exercício sempre, você não tem a consciência. Não existia essa informação tão disseminada como existe hoje. Não sei se eu faria, se tivesse, mas não existia. Eu tenho um irmão da parte do meu pai, que é um cara sensacional. Tenho 2 irmãos, né, que são caras sensacionais, mas um deles sempre me falava, cara, come um arroz integral. Pô, dorme um pouco mais, bebe menos. Tu vai chegar 1 segundo na frente do atacante. Palhaçada, isso aqui. Ele tinha total razão. Só que eu costumo brincar que nessa época que o Aloysio me dava esses conselhos, eu já era órfão, minha mãe já tinha falecido. E eu já tomava conta da minha vida. E eu não achava que eu era dono do mundo. Eu tinha certeza. Entendeu? E a autossuficiência, né? O ego falava mais alto e eu conseguia performar. Sempre fui muito forte fisicamente e sempre tive essa determinação na hora que entrava em campo, essa força física. E as coisas aconteciam. E quando você faz errado fora e lá dentro as coisas dão certo, tu acha que o que tá fora tá certo. Tem a validação, né? Tem a validação quando vai dentro. Equilibrou, posso. É isso aí. Só que o teu corpo te cobra. A conta chega. A conta chega. E a conta para mim chegou. Eu tive algumas lesões muito graves em termos de choque. Eu tive umas fraturas bem graves, com risco até de vida. De morte, né, que fala, né? De morte, uma cabeçada uma vez na Alemanha. Mas também tive muitas lesões musculares, que aí pode ser a conta dessa alimentação ruim, né? Pela falta de dinheiro, porque eu já ouvi falar, não tenho certeza, você pode falar melhor que eu, que tem uma certa fase da sua infância que você precisa se alimentar muito bem, você precisa ter uma nutrição
bem equilibrada Sim. para você viver bem pro resto da sua vida, com relação à parte muscular, à parte respiratória, enfim. E não só eu, mas boa parte da galera dessa época, acho que até hoje isso acontece muito, não tem esse poder financeiro para se alimentar da forma adequada para você ter essa estrutura fisiológica para aguentar uma vida de um atleta. Sim, até porque nos anos 90, né, as pessoas não tinham essa informação, né? A gente não tinha, mal tinha internet, né? As notícias ainda chegavam mais tarde. E você não tinha aquele acompanhamento com um nutricionista, né? Isso era considerado uma frescura, né? Verdade. Aquele treino de musculação, né? Associado Acho que a ciência evoluiu tanto que hoje os atletas são mais bem tratados pelos seus clubes na carreira e não sofrem tanto com isso, não deveriam, Verdade. na verdade, né? Mas você me disse que você virou atleta quando você deixou Quando eu parei de jogar. Quando parou de jogar. Quando você parou de jogar, e conta pra gente que história é essa? Como é que você virou atleta? O que você fez extra ou deixou de fazer? Porque eu parei de jogar com 34 anos. Mentira, eu parei de jogar com 33 e 99, porque eu parei de jogar num domingo, foi o meu último jogo. Na quarta-feira... Não, mentira. Eu parei de jogar com 34 e 1, porque eu fiz aniversário no meio da semana e joguei no fim de semana. E nesse jogo eu parei de jogar. Foi a minha... E me machuquei. Eu parei de jogar porque eu me machuquei. Pela quarta vez em 4 ou em 5 meses, ou menos. Eu não aguentava mais sentir dores, eu não aguentava mais me machucar, eu não aguentava mais me frustrar. Tava me afetando muito emocionalmente. Porque... Foi uma época que eu estava começando a virar a chave para o atleta. Eu não deixei de tomar uma cerveja, mas eu já dormia muito melhor, eu já me alimentava melhor, eu já me suplementava, eu já ia a um ortomolecular. Só que a conta não era de 1 ano, não era de 2 anos. A conta era de 20 anos, de 15 anos atrás. E eu já não aguentava mais sentir dor. Em um jogo em que eu entrei, estava muito bem no jogo, eu tive uma lesão no adutor, sei lá... No adutor, deve ter sido a 6ª ou 7ª lesão no adutor da minha carreira. Nossa. E aí eu senti, aí pedi para sair. Eu estava jogando num time do interior de São Paulo, pulei a placa, que ainda era placa de marketing, né? Das marcas que colocam em volta dos estádios. Ah, sim, me lembro dessa época. Eram aquelas placas ainda. E comecei a chorar. Comecei a chorar porque... emocionalmente eu não aguentava mais passar por todo aquele processo de você se machucar e fazer fisioterapia, depois fazer recuperação muscular, depois ter que fazer recuperação física, para depois brigar por posição. E aí eu me aposentei. E quando eu me aposentei, eu tive uma dificuldade para me adaptar à mudança da rotina, porque não tem desmame. Não tem desmame. Os caras que conseguem fazer o desmame do futebol, da atividade que ele faz, são os privilegiados, ou que param. Por exemplo, tem uns caras que param, o Felipe Luiz, por exemplo. O Felipe Luiz, que todo mundo sabe quem é, treinador do Flamengo, que foi treinador do Flamengo. Ele parou de jogar, já tinha feito os cursos, já virou treinador do Sub-17 do Flamengo. E aí, depois de chegar ao profissional, foi um outro problema, foram outras circunstâncias que levaram até lá. Mas ele já parou trabalhando. É muito difícil isso acontecer. E você teve que, de repente, de uma hora para outra, decidir o que você ia fazer, como é que você ia fazer. E você começou a prestar, o que eu quero puxar de você é o que você começou a prestar atenção, que a alimentação tinha que mudar, tinha que melhorar, você tinha que integrar um treino na sua vida, um treino de força, cuidar da sua saúde mental, que é muito importante, a gente já falou disso aqui, a gente já conversou sobre isso, né? E como é que isso entrou na sua vida? Porque não adianta a gente só treinar o corpo, se alimentar bem, mas a gente tem que estar bem como um todo, né? Foi meu como, né? Foi meu porquê, quer dizer. Porque eu já tinha um filho, eu tenho um filho que tem uma síndrome muito rara, mas eu ainda não tinha vivido a vida do meu filho. Porque eu morava fora, meu filho morava aqui no Rio, eu estava jogando em São Paulo, joguei em São Paulo durante 2 anos quase, e foi logo quando ele nasceu. E aí, voltava...
eu sabia, via, mas não vivia aquilo. Eu não tinha... eu não tinha me colocado, me inserido naquele dia a dia que existia na minha casa. E quando eu me aposentei, eu voltei para casa. Aí eu tive um problema para me adaptar à não rotina, à falta da rotina que eu tive durante 20 anos. Me adaptar à mudança, porque, como eu falei, não tem desmame. Tu está recebendo o tanto, acabou o contrato, acabou, tu não ganha mais aquilo. Tu tem que começar a se remanejar. Eu tinha que começar a estudar, porque eu tinha me preparado para parar com 36. Isso foi com 34. Então, eu tinha 2 anos, que eram os 2 anos que eu ia começar a estudar. E aí, eu me inseri na minha casa. No meu penúltimo clube, eu conheci um cara chamado Otávio, que era o supervisor, coordenador do Guaratinguetá. E eu conversando com o Otávio, a gente trocava altas ideias. Eu já estava nessa fase já de autoconsciência. Porque quando eu saí do Vasco, eu comecei a me perguntar como é que eu tinha chegado até ali. O que tinha acontecido comigo, o que eu fiz. Porque passa muito rápido. Porque tu só vai vivendo no automático, Eu ainda não tinha me percebido para a meditação que eu faço hoje há 10 anos, todos os dias, enfim. E eu ia vivendo, vivendo. E comecei a me perguntar. E aí, do Vasco, eu saí para o Guaratinguetá e encontrei o Otávio, gente, conversando. A filha dele tinha algum problema que eu não me lembro. E o Otávio falou para mim assim... Eu tive muitos problemas para aceitar tudo isso com a minha mulher. A gente é da igreja, a gente perguntava a Deus por que eu. E aí, um dia, Fernando, aconteceu alguma coisa que eu me perguntei, por que não eu? Por que o outro e não eu? Quando eu conversei isso com o Otávio, acho que o João Pedro nem era nascido ainda, o meu filho mais novo. E depois que eu voltei para casa, eu decidi mergulhar na vida do meu filho, porque, para quem não sabe, 80% dos pais de crianças atípicas vão embora. Eu decidi ficar, eu tinha que ficar, não podia deixar minha mulher sozinha, eu não podia não viver a vida com meu filho, com a minha filha. E eu me lembrei desse papo com o Otávio. Me lembrei, não sei porquê, porque eu estava tendo dificuldade para entender. Porque a primeira coisa que acontece quando acontece algo que a gente não espera, algo que não é dentro da normalidade, a gente quer entender por quê. Sim. A gente quer ter um entendimento, a gente quer se confortar com o entendimento. Só que não dá para entender. E aí eu troquei o entendimento pela aceitação. Quando eu aceitei, aí ficou tudo muito mais fácil. Porque depois que você aceita... Porque quando você quer entender algo que está fora do teu controle. Algo que é inexplicável. Você não vai encontrar um motivo real, uma razão. Então... Isso aí. E é muito mais fácil você transferir a responsabilidade. Ah, sim. Né? Só que quando eu aceitei, dependia de mim. Dependia de como ou o que eu faria para viver e fazer daquela realidade a melhor possível. E aí foi quando eu encontrei o meu porquê. O porquê da minha longevidade. Eu falei, então agora eu tenho que saber que eu vou fazer isso aqui da melhor forma possível, eu vou me entregar, eu vou fazer da vida desse moleque a melhor possível, da minha mulher, da minha filha, do meu filho mais velho. Então como é que vai ser? Assim? Então eu tenho que ser o melhor que posso. Como é que eu vou ser o melhor que posso? Primeiro é de dentro para fora. E aí, meditação, treinamento, alimentação, encontrar uma nova profissão, porque eu precisava trabalhar. Eu ganhei muito dinheiro, graças a Deus, perto de onde eu saí. De onde eu saí, eu sou sheik árabe, mas eu preciso trabalhar para dar conforto à minha família. Claro. Eu precisava me reinserir no mercado, e nada melhor do que eu continuar dentro do esporte. E aí eu fui fazer curso de tudo. De 2015 a 2018, eu fiz de tudo. Fiz curso de tudo que você pode imaginar relacionado à gestão de futebol. Tudo. Então você agora está fazendo a parte de gestão de futebol? Não. Eu fiz tudo com gestão, tudo. Fiz de treinador, fiz de preparador físico, fiz de coordenador, supervisor, de gerente de futebol, fui de executivo da CBF, fiz tudo. Fiz 2 cursos no IBMEC, fiz tudo. Fiz 2 cursos de coaching com a Suzy Fleury, lá de São Paulo. Só que em 2017 eu reencontrei o Getúlio Vargas, que foi goleiro
no Flamengo durante um tempo, e já trabalhava na TV. E é um moleque que a gente tinha uma ótima relação no clube, a gente não se falava tanto. 2017, foi 17 que eu encontrei o GV. Acho que foi 17. E aí o GV, cara, tô na TV, pô, tu fala bem, aí me arrumou um curso de comentarista. Que ele fez também, junto com uma galera, o Roger Flores fez. E uma galera que tá na TV fez hoje. A Aline... a Aline, encontrei com ela ontem lá no Food Summit, enfim, esqueci o nome dela. Mas uma galera que tá na TV fez esse curso. Aí depois eu fiz outro. E aí comecei a... Fiz um jogo na GETV. Na GETV? Não, foi um jogo na Flá TV. O meu primeiro foi na Flá TV. Aí vai aqui, faz um outro ali, faz um comentário aqui, um comentário ali. Uhum. Até que o Getúlio entrou nos Donos da Bola. E aí ele montou uma equipe dele lá do programa. E aí eu comecei a ir no buraco dos caras que faltavam. Montei o podcast. Antes disso eu montei o podcast. Veio a pandemia e eu montei aqui um podcast. A gente começou a fazer o podcast. Foi horrível no começo. No começo é sempre estranho, né? Horrível no começo. Enfim, muita dificuldade. Eu sempre fui um cara que falei bem, mas é difícil. O cara pode ser um cantor, aí vem aqui para falar para a câmera, tem dificuldade. Enfim, cada um no seu caminho. Fui aprendendo, fui errando, fui melhorando. E aí apareceu a oportunidade na TV. Hoje eu sou comentarista esportivo. Hoje eu consigo influenciar pessoas tanto pela TV como pela internet. Tenho o meu podcast, o Storycast, que é uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Porque ali a gente focou em contar histórias de sucesso. E sucesso não está ligado a dinheiro, está ligado a você estar melhor com você mesmo e com o ecossistema que você vive. Enfim, e hoje eu estou na televisão, estou na internet, sem nunca ter imaginado. Virou influencer sem querer. Sem nunca ter imaginado nada. Eu não queria, nunca quis fazer nada disso. A minha equipe sabe disso lá do Storycast, a galera que trabalha junto comigo. Por fazer vídeo no Instagram, levantar a câmera. Pô, nem se me pagasse. Olha, eu como médica também nunca pensei que fosse estar fazendo podcast, influenciando tanta gente para o bem, né? Porque, olha, eu acho que tem muita mentira, muita besteira, muito factoide circulando aí pela internet. A gente está aqui para ajudar os outros a esclarecer. E vendo essa pegada que eu falo de longevidade, você está me dizendo que a transição foi muito brusca, foi difícil se adaptar, mas quando você começou a olhar, a tomar realmente medidas preventivas, né? Ter isso como uma estratégia de vida, né? Não só, vou treinar. Tem algum... Porque a gente fez o teste cardiopulmonar. Sim, claro. Tem alguma diferença você treinar com teste, sem teste? Se você... O que você sentiu? Se mudou alguma coisa? É sempre melhor, se eu for dizer para alguém, você partir de um ponto que você sabe o que você quer, o que você tem. É óbvio que você tem que se testar. Você tem que fazer o teu teste físico, tem que fazer o teu mapa de... Como é que chama? O mapa é... Monitorização ambulatorial da pressão arterial. É isso aí. Você tem que fazer um scanner em você inteiro para você saber o teu ponto de partida. Porque saber onde você quer chegar, todo mundo sabe. Eu quero chegar lá na Lua. Beleza, mas tu vai partir de onde? Pois é. Tu vai fazer o quê dentro das suas condições para chegar até lá? Sabe? E fazer o teste lá com vocês, para mim, foi maravilhoso. Porque é muito importante, até o teste é bom, que eu sempre falo, é porque a gente tem um jeito de medir. A gente sempre quer medir o sucesso, a gente quer medir a nossa trajetória. E é importante porque daqui a um tempo você vai fazer outro, essa trajetória não está legal, vamos mudar um pouquinho para cá o rumo. Isso. E a gente vai ajustando, né, para chegar lá na frente. Isso, você tem que estar sempre reavendo a tua rota. Tem que estar sempre reavaliando a tua rota. Sim. Porque às vezes você se desvia e faz parte da vida. Somos seres humanos. Muitas pessoas se cobram tanto e não admitem, né? Meu caminho é esse. E chegando nesse ponto, você como ex-atleta, você já viu outros atletas que
se aposentaram, né, saíram da carreira de atleta mesmo em campo, por exemplo, e não tomaram, não conseguiram seguir o rumo ou tomar medidas preventivas, ou já chegaram com muita lesão. Como é que você vê isso? Doutora, a maioria da galera tem dificuldade em continuar trabalhando, dificuldade em continuar treinando. A grande maioria precisa trabalhar e muitas das vezes o trabalho não dá tempo de cuidar da saúde da forma adequada, apesar de eu achar que se a gente quer, a gente encontra tempo, mesmo que não seja agora. Porque eu aprendi uma coisa, que você desequilibra, você tem alguns pilares da tua vida. Normalmente vai ter que desequilibrar um para potencializar o outro, mas isso não pode ser permanente, porque não dá para você desequilibrar um pouco a relação com a tua família por muito tempo para cuidar da tua profissão, senão tu vai ficar bem na profissão e vai arrebentar com a tua família. Sim. Você desequilibra, percebe, tá ficando ruim, equilibra novamente. E aí é isso. É um ajuste fino, né? É isso aí, com a saúde é igual. É isso. Com a saúde é igual. E os caras, eu respeito, é de cada um. Só que a minha saúde hoje é ponto de partida e referência para eu poder me entregar para minha família. Uhum. Porque eu escutei uma coisa muito legal acho que de um monge, ou de um monge, acho que é um monge, Patrick, que ele disse assim, você tem vários problemas na sua vida, mas se você tiver problema de saúde, tu vai ter um só. Que é cuidar da tua saúde. Porque sem saúde tu não faz besteira nenhuma. Então, dentro da minha matemática aqui, que eu nunca fui muito boa de matemática, mas gosto de pensar que sou, se eu tenho que cuidar primeiro da minha saúde. O JJ fala isso. Saúde e família para o trabalho, não mude essa ordem. Mas você é egoísta, saúde na frente da família? É simples, porque se a minha saúde não estiver boa, como é que eu vou cuidar da minha família? E como é que você vai trabalhar para cuidar da sua família? É fato, é simples isso, é simples isso. E eu escuto uma coisa bem legal há muito tempo. Cuide de você como você cuidaria da pessoa que você mais ama. Eu acho isso lindo. Eu também acho. Isso é uma verdade, né? Porque a gente esquece de cuidar da gente, mas como é que a gente vai cuidar do outro? É isso. Como é que eu vou me entregar? Como eu falei, eu tenho um filho especial. Ele continua crescendo, ele continua ficando forte. É assim, ó. Ele tá subindo e eu tô descendo. Ele tá assim. É desse jeito. E quanto mais eu me manter próximo, mais eu vou conseguir oferecer pro moleque a melhor coisa, o melhor de mim. Sim. Então, dentro da clareza que eu tenho sobre o que eu quero, sobre o meu propósito, que eu acredito muito que o propósito a gente constrói, escolhe, ele não cai no teu colo, isso sou eu. Quem quiser pensar diferente, fique à vontade. E dentro do que eu escolhi para fazer da minha vida, como eu falei, tem um leque muito grande de coisas para fazer ao redor disso para chegar a esse ponto, eu vou ter que me cuidar. E ter que me cuidar é ir lá na clínica, é lá saber como é que está o meu coração, como é que está a minha respiração, como é que eu estou me cuidando direito. E isso na minha opinião, faz parte hoje da minha qualidade de vida, de quem eu quero ser. Sim, mas isso é um longo caminho, né? Tem muita gente que tenta começar e não consegue, que ou não tem tempo, ou não tem vontade, ou dói, mesmo não sendo ex-atleta, qual conselho que você daria para essas pessoas que não estão conseguindo, que não estão fazendo nenhum tipo de atividade física, que não estão prestando atenção nesse lado da vida? Pô, boa pergunta. O que eu falaria para esses caras, para essas pessoas? Acho que eu já falei. Levanta da cadeira. Não, acho que eu já falei. Cuida de você como tu cuidaria da pessoa que você mais ama. Não seja um fardo para quem você quer ser um presente. Acho que é isso. Não seja um fardo para quem você quer ser um presente, porque você pode ser um fardo. É óbvio que você não controla muita coisa. Mas dentro do que está no meu controle, nas minhas mãos, eu vou fazer. Eu falo isso na minha casa. Posso ser atropelado, posso, sei lá. Tem as coisas que não fogem do nosso controle. Tem coisas que a gente consegue controlar, a gente controla. O que está no meu controle é isso. E as pessoas estão muito longe dessa autorresponsabilidade. Ninguém quer ser autorresponsável.
A gente está sempre transferindo a responsabilidade para os outros. Não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo. Não, mas com relação à minha saúde, ao que eu entrego ou quero entregar para minha família, o que tiver dentro das minhas responsabilidades eu vou fazer sem pestanejar. Isso é muito bom. E o melhor é que você ainda inspira outros jovens no esporte, não? Que você tem um programa com jovens. Explica pra gente, que eu achei muito legal. Eu vi no Instagram. Não, o Instagram, para mim, ainda é um setor de descoberta. E eu não imaginava que eu conseguia inspirar tantas pessoas. E eu comecei a perceber isso não há muito tempo. E aí eu comecei a expor um pouco mais das coisas que eu faço, com relação à meditação, com relação ao treinamento, ao programa lá, Os Donos da Bola, com relação ao que eu penso da vida, o meu estudo da filosofia, dentro do que eu gosto, da leitura. Eu sou um cara que gosto muito de filosofia, muito pela parte do ensinar a gente a viver. Do estoicismo que eu vi. O estoicismo. Eu gosto muito do estoicismo porque eu fiz muita coisa que o estoicismo ensina, apesar de eu achar o estoicismo muito duro. Muito duro. Durante um tempo, eu fui muito duro com relação às próprias emoções. Mas eu sou um cara totalmente emotivo. E eu ia muito de encontro ao que eu sentia. Porque quando minha mãe morreu, eu fiquei sozinho, eu tinha 17 anos. E aí, eu me tornei muito singular. Você se endureceu para poder encarar aquilo de uma forma. Eu me endureci para parecer forte. E tive que ser durante muito tempo. Enfim. E aí, só que você vai ficando velho e você vai aprendendo. Como eu falei há um pouco tempo atrás aqui, eu comecei a tentar entender como é que eu cheguei até aqui. Como é que eu apareci aqui do nada? Porque parece que é assim. O que eu fiz da minha vida, né? Olha para trás um pouquinho, né? E o pior, o que eu deixei de fazer que eu posso fazer agora? Que é cuidar de você, que é se dedicar mais à tua família. Porque por mais que a pessoa pense que o esporte são mil maravilhas, eles cobram um preço muito caro. Você mesmo falou, tem lesão, né? Se machucou, ficou físico, aí, quase morreu. Físico, mental, acidente. Familiar. Você perde momentos importantes. Você não tem momentos com a tua família. Tu não tem aniversário, não tem dia de pai, não tem dia de mãe. Sei muito bem disso, porque a minha carreira também é muito assim, né? E vou te falar que demorou um tempo para eu conseguir equilibrar isso. Eu tive que aprender muito. Eu acho que agora, quando a gente passa um tempinho de muitas primaverinhas aí na vida, a gente começa a ter um pouco mais de inteligência emocional para poder questionar certas coisas. Por que eu agi desse jeito? Por que eu estou aqui? Como é que eu estou aqui? O que eu quero? A gente não se pergunta, né, o que a gente quer. Não. A gente vai. O que eu quero fazer daqui para frente? E vai muito do que a gente acaba aprendendo depois da meditação, da respiração. Tu começa, ao invés de olhar para fora, olhar para dentro. E como é que começou essa história de meditação, de respiração? Foi nessa época difícil aí que eu parei de jogar. Eu estava buscando um caminho, eu fiz terapia durante um tempo. Foi muito bom para mim. Eu comecei a entender que a grande parada não são as respostas, são as perguntas. E eu comecei a me fazer as perguntas importantes e comecei a tentar ouvir um pouco mais o outro, entender muito mais o lado do outro. E aí apareceu a meditação. Eu não sei como é que apareceu, acho que foi o Anselmo que falou de meditação para mim. E eu comecei a procurar na internet, comecei a fazer sozinho. E foi acontecendo, eu fui percebendo depois de um tempo, fui percebendo uma certa, não ausência, mas uma certa pausa, é isso. Entre algumas coisas que eu pensava, eu comecei a perceber, porque para mim o grande diferencial na minha vida da meditação foi a percepção. A percepção de como eu estava me sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Por que meu coração está acelerado? Olhar para dentro de você. É isso. Eu comecei a me perceber. E aí, cara, mudou um monte de coisa em mim. Mas o legal disso, estou te interrompendo. Não, fica à vontade. Mas é você se perceber, mas também não se julgar. Sim. Porque senão você entra na paranoia. Sim, verdade. Eu nunca fui... Eu sempre me cobrei muito dentro do campo. Eu sempre fui muito perfeccionista. Eu sempre quis o meu rendimento, a minha performance lá em cima. Não
só técnica e tática, porque eu entendi muito cedo que isso é variável. Você pode estar um dia legal, no outro dia não. Mas eu me cobrava muito fisicamente. Eu não posso estar aqui e não entregar o que está no meu controle, que é fisicamente eu correr pra caramba, eu fazer o que tem que ser feito. Porque o ajuste fino, o ajuste técnico, o ajuste tático, isso aí você pode não estar bem no dia. E aí, no esporte isso acontece. E aí faz parte. Mas a minha entrega, a minha dedicação não pode ser no mínimo não pode ser abaixo de 100%. E aí eu comecei a perceber essas coisas que sem essa minha dedicação eu não conseguia fazer nada na vida. Porque eu estou até lendo um livro chamado Maestria, que ele desmitifica muito a parte do talento, né? A parte do talento sem esforço. É bem parecido com o Outliers do Malcolm Gladwell, mas fala muito disso, fala dessa entrega, né? Dessa determinação, dessa vontade de fazer o teu melhor. E aí eu acabei transferindo isso para minha vida. Transferindo isso para o meu dia a dia, enfim, transferindo isso para tudo que eu me disponho a fazer. Cometo uma porção de erro, faço uma porção de besteira. Ninguém é perfeito. Me auto-saboto, como todo mundo, porque você já falou isso aqui, o enfrentamento vai ser sempre você contra você. O tempo todo é você contra você. Se tu conseguir empatar com você mesmo, já tá tu vai bom, ganhar né? de todo mundo. Olha, foco, é difícil, mas, né, caiu num dia, levanta no outro, que tá tudo certo, né? Não tem outro caminho. Se você não vive bem com você mesmo, tu não vive bem com ninguém. Eu aprendi isso. Nossa, eu fico muito feliz que já tem esse tempo, já tem o quê? 10 anos que você passou a cuidar, Verdade, né? De você mesmo. 10 anos que eu comecei a cuidar de mim mesmo. 10 anos que eu me aposentei, a gente está em 26. Tem 12 anos que eu me aposentei. Mas eu fiquei no limbo, uns 2 anos no limbo aí, perdido, tentando buscar algum caminho. E achou? Achei. Eu estou no melhor momento da minha vida. Pois é. Nunca estive tão bem e como olha, estou hoje. Você não está com mais 30 anos, né? Eu não, tô 46. Bom prazer em falar que eu tô com 46. Então, acho que é importante isso, você trazer isso, porque apesar de ser atleta, isso acontece com quem não é atleta. Você cresce e você começa a se perceber e tomar controle da sua vida, né? E pensar que nunca é tarde para começar a se cuidar. Não. A ter um carinho com você mesmo, com o seu corpo, para você chegar lá na frente com autonomia, com força para cuidar de todo mundo, né? Não, e legal, você falou uma coisa muito importante que as pessoas se esquecem. Todo mundo vai envelhecer. E tem uma palavra que ela some se você não se cuidar, chama-se autonomia. É isso. Você foi muito bem. É isso. A gente já falou disso aqui, eu já participei do Storycast, assistam o episódio. Então a gente fala muito disso, porque por que eu estou fazendo musculação? Por que eu estou fazendo uma atividade aeróbica? Porque quando eu tiver meus 80, nem precisa nem tão longe não, né? Começa nos 60, você já não vai estar cansado para subir uma escada, você vai conseguir carregar uma sacola, vai colocar a sua malinha lá no avião, ali em cima. Isso aí. Vai levantar. Vai levantar do sofá. Né? Eu tenho um paciente que 3 meses fazendo reabilitação lá com a gente, ele conseguiu levantar, ele não conseguia levantar sem apoiar ou sem alguém ajudar. Isso é autonomia. Mas olha só o benefício que o exercício traz em 3 meses, uma pessoa com 80 anos. Isso dá gratidão do trabalho, né? Claro. E assim, de você conseguir fazer com que as pessoas vejam isso. E nunca é tarde. Não, claro que não, pô. Viver, cara, viver. Tem que estar pronto para fazer o teu melhor dentro das suas condições. E não dá trabalho para as pessoas você ser o agente e não ser aquela pessoa que comece depois de você chegar a uma certa idade, por responsabilidade sua, porque pode acontecer qualquer fatalidade, mas por responsabilidade sua, você não poder fazer certas coisas, tem que botar a mão na consciência e começar a fazer, porque não dá para você ser um peso na vida de quem você quer ser solução. E isso é uma coisa que dentro do o que tiver dentro do meu controle não vai acontecer, doutor.
Eu acho importante a gente entender, né, além de que nunca é tarde para começar, que cuidar do corpo não é estética. Não é estética. Pode ser uma consequência. Pode ser. Mas não é o objetivo primário. Mas o objetivo primário tem que ser outro. Tem que pensar lá na frente. E pensando nisso tudo que a gente falou, acho que foi um bate-papo maravilhoso. Bom, obrigado. Eu fico muito feliz de ter essa parceria com você, de receber você lá na clínica. Olha, muito bom. Aquela máscara lá é meio estranha, mas o resultado é maravilhoso. Entendeu? O resultado é especialíssimo. Aquele do... Nossa, tem que soprar, gente. As pessoas me odeiam por isso. Fala, se não fosse a máscara, eu tinha feito mais. Culpa é da máscara. Transferindo a responsabilidade. Poxa, somos todos seres humanos. Mas foi muito legal mesmo. Te agradeço toda a atenção, todo o profissionalismo. Obrigada, toda eu a equipe. agradeço. Pô, desde quando eu cheguei lá com a Ana. Com a Ana. Depois, aqui a menina, vou esquecer o nome dela. A Úrsula. A Úrsula. Pô, vocês foram lá no Food Summit? Fomos, fizemos até conteúdo, a Fabíola foi comigo. Foi legal? Fomos. Gravei lá. Não consegui encontrar com você, eu trabalhei pra caramba. Tava cheio, né? Tava muito cheio, foi sensacional. E eu, assim, foi engraçado porque eu tô acostumada a ir à conferência médica. É verdade. Eu fui num lugar, assim, tô acostumada a estar todo mundo bonitinho, arrumadinho, de terninho. Falei, gente, que outra coisa, que mundo louco, né? Tinha gente as pessoas fazendo fila para chutar a bola, não sei aonde. E, olha, eu fiquei sentadinha naquela cadeirinha lá, vermelhinha, lá do banco reserva. Superdete, eu vi. Não, foi maravilhoso, porque a galera tá chamando de Rock in Rio do futebol, né? Porque poxa, mas foi? Vários palcos, né, com palestras de todo tipo, falando de todos os segmentos que envolvem mas olha, o futebol. O próximo eu quero participar. Apesar de não entender muito de futebol, eu só falo que eu sou um time, sou tricolor, porque a minha família toda é tricolor, mas você me pergunta um jogador, eu não sei. Mas torço muito pro Brasil na Copa do Mundo. É isso aí, pô. Não, vamos torcer, porque esse quero ano... quero participar. Cara, porque... não, mas eu estando presente, vocês são minhas convidadas. Porque é para conscientizar o pessoal que gosta de esporte, porque tem gente que gosta só de assistir, né? Sim. Então, para poder começar a colocar a atividade física no dia a dia, da rotina das pessoas. Até os que querem jogar só no fim de semana, isso é um maior perigo. Mas olha, eu acho que eu gravei um vídeo sobre isso, porque tem dois lados. Um é o da pessoa que não faz nada, quer jogar no final de semana, e aí sofre uma lesão muscular, uma lesão ortopédica, ou então tem um ataque cardíaco. Não, eu ia falar isso, a muscular, a ortopédica tá bom. Mas já aconteceu com gente próxima da minha família, assim, sabe? Uma pessoa que eu considerava meu tio. Já deve ter mais ou menos uns 10 anos. Meu Deus. E foi isso, sempre jogou, e final de semana foi lá no campo mesmo. Então é uma coisa assim, desde que eu sofri essa experiência, que eu assim, como? Oi? Eu não conseguia acreditar. Então eu falo, isso já entrou no meu repertório para conscientizar as pessoas. E o outro lado da moeda são aqueles que malham na academia 1 hora por dia, bonitinho, mas passam 12 horas sentadinho no computador. Isso é bom. Eles se cancelam, gente, não... Uma coisa elimina a outra. Uma coisa elimina a outra, então tem que fazer um pouquinho mais, assim, que é legal, né? Você começar a colocar outras atividades. Aqui no estúdio tem uma escada, então você tem que subir, tem que descer a escada, isso já ajuda. Claro. Né? Você saltar um pouquinho mais para trás no ponto, o metrô, caminhar. Um pouquinho. É porque a tecnologia traz o conforto. Porque o cérebro quer o conforto. Não quer sair da zona de conforto. Não quer sair. E a gente acaba se deixando levar. Uma coisa muito simples, doutora. Eu sou do tempo, acho que não, você é bem mais nova, que você levantava para trocar o canal da televisão. Pois é, você tinha que ir lá trocar. Aí você não trocava, ficava assistindo a mesma coisa, porque estava com preguiça. Mas quando eu queria, você tinha que levantar. E já é um treinamento, você levantar e sentar da cadeira. Já é. Do sofá, é um treinamento. Sim. Você tem que subir e descer escadas, e você pode escolher fazer isso. O grande legal de tudo é que você não é prisioneiro. Pelo menos dessas coisas. Você escolhe. Tu tá no metrô, você tem a escada rolante e tem a escada convencional. Né, Fabiola? Olha! Então, é verdade. Você não precisa subir todo dia
na escada convencional. Mas um dia assim... De vez em quando, para variar. Vai um num, outro no outro. Enfim, você pode escolher. Porque aí depois, quando dá uma merda... Desculpa o palavrão, eu não estou acostumado a falar palavrão no meu podcast, aí vou no dos outros, eu falo também. Pode desculpa. falar, não tem problema. Porque aí quando dá alguma coisa errada, você acaba transferindo a responsabilidade para alguém. E não assume que aquilo ali foi você. E aí você vai acabar sendo aquilo que eu falei no início. Um estorvo ou um peso para as pessoas que você ama. É verdade. E isso não é legal. Não é legal. Gente, eu tô adorando. O papo tá aqui, começou a pegar fogo agora, a gente tá engrenando aqui, não sei nem quanto tempo que a gente tá falando. Mas a gente deu uma volta, né? Falamos da carreira. Sim. Falamos da... Você não falou da alimentação, como é que tá? Pô, na minha alimentação eu tô fera. Olha, confesso que eu tô fazendo uma parada que eu critiquei algumas pessoas. Ah, meu Deus. Lá vem. Levar marmita pra rua. Não, mas isso é bom. Não, mas eu andava uma época que eu ia pro plantão com uma mochilinha cheia de marmitinha, com um potinho. Pesadinho. Hoje em dia eu não faço mais isso não, porque eu enjoei, mas não nego que tem chance de retornar. Nutricionista, pô, mandar um beijo pro Pedro, moleque, gente finíssima, a gente tá fazendo um trabalho legal junto. E aí ele falou, meu irmão, tem que comer, ele é grandão, falou, vai lá, o cara grande vai me bater, eu falei, não, pode achar que eu vou fazer. E aí eu tô fazendo, cara, até antes de começar, eu tava aqui conversando, eu tava ali dentro, tava comendo, tava na hora de comer, tava comendo direitinho o que ele pediu, a quantidade, o peso. E olha, de verdade, nunca estive... Todo mundo tem me elogiado, a parte física. Pô, lá nos Food Summit, pô, os caras falam até igual de ver. Cega ele, vovó. Cega. Brincadeira. Mas, enfim, eu tô me sentindo muito bem. Tô comendo bem. Não me privo. Assim, tiver que sair para comer um hambúrguer com a minha filha, eu vou comer um hambúrguer com a minha mulher. A gente vai sair para jantar, eu vou comer uma massa. Mas dentro da minha rotina normal de trabalho, todos os dias, treinamento, eu treino todos os dias em jejum. O que mudou a minha forma física mesmo foi eu treinar em jejum. Tem estratégias que servem para homens, mas não servem para mulher. Treinar em jejum. É uma delas. Por conta do metabolismo. Então, é importante, até o que a gente estava falando, a dieta associada a um treino bem direcionado, você manter aquela frequência cardíaca, você saber onde você está, se você está na zona de queima de gordura, qual é o seu objetivo. Sim. Você jogar com aquilo ali, com a sua composição corporal, né? Porque... Verdade. Para cada um tem um jeito. Se seu objetivo é ganhar massa muscular, preservar. Não estou falando nem que você vai ficar desse tamanho, né, grandão, mas você quer preservar a sua massa muscular. É isso aí. Né? Chegando naquela idade ali, passou 200. Chegando nessa idade aqui... Nessa idade aqui, a gente tem que preservar o que a gente tem, não deixar ir embora. Claro. Então, a alimentação é uma parte importante, né? Você tem que comer bem, comer certo. Não, eu tô comendo. Não me isento de um dia ter que fazer reposição hormonal, não tem nenhuma vaidade. Quando bem indicado... Isso aí. Eu sou super a favor, mas o que a gente tem visto é que as pessoas estão repondo hormônios sem indicação, com dose errada, sem acompanhamento médico, né? Porque o que acontece? Em doses suprafisiológicas, né? Acima do normal, mais de 1.000, 2.000 de testosterona. Para quem você é super-homem... Porque o que acontece, a gente está vendo o aumento dos casos de AVC, né? Porque você, quando repõe a testosterona, você muda o seu perfil de colesterol, você muda muita coisa no seu corpo. Vamos começar a ficar falando de coisa chata aqui, mas você aumenta a viscosidade do seu sangue e tem essa tríade, você aumenta o seu risco de formar coágulo. Sim. Então, assim, sou super a favor. E ainda para homens, olha, pensem, aumenta também o risco de câncer de próstata. Então, tem que ser feito, quando tem indicação, super a favor, mega a favor. Prescrevo, mando os meus pacientes fazerem, mas com acompanhamento certinho, você vendo a sua parte cardiovascular, controle do colesterol, da pressão arterial, porque aumenta o colesterol, aumenta a pressão. Então, isso tem que ser feito com acompanhamento. Super a favor, porque dá outra vida, né? Você muda, você fica até com uma autoestima mais alta. Se tiver que ser, que seja. Para mim, essa parte do treinar em jejum, nunca gostei de fazer, mas eu já acordo 6 da manhã para poder treinar, treino em jejum, aí tenho já minhas refeições. O programa todo. Prescritas pelo Pedro. Eu vou até
pegar aqui direitinho, porque... Pedro Dávila. Pedro Dávila. A gente marca o Pedro Dávila para entrevistar Pedro Dávila. Direitinho, para poder me organizar com a alimentação. E eu faço. O esporte me trouxe disciplina. E Sim. aí, quando eu pego uma parada na rotina para fazer... Você faz certinho. Não, eu fico chato quando não faço. Aí a meditação me ajuda a me controlar a chatice. Porque eu saiu da minha rotina da meditação, da leitura, eu tenho meu livrinho que eu leio, eu tenho... De manhã, mas a meditação é um ponto crucial na flexibilização dos meus afazeres. Sim. Sabe? Da minha percepção. Hoje, por exemplo, o meu filho acordou 6 da manhã. E aí, eu falei, vou malhar? Eu falei, não vou treinar. Peguei, fiz as minhas coisinhas, levei o moleque pra rua, porque o sol tá mais brando. Pô, já ganhei o meu dia, já trouxe o moleque. Consegui flexibilizar a minha rotina por um motivo muito maior. Mas é sobre isso, né? Nada tá amarrado. Claro. Mas com essa parada da bola, do futebol, do esporte, que o esporte salvou a minha vida nisso também, porque quando eu me disciplino a fazer uma parada, cara, sai de baixo. E a alimentação tá nesse caminho. Então, acho que, olha, eu achei maravilhoso. Eu acho que vai continuar inspirando muita gente, porque eu acho que a gente viu sua história de vida, o que foi, o que está sendo, né? Como é que você conseguiu passar por isso tudo, se ajustando, mudando a rota, se aceitando, né? E se cuidando, que é o melhor de tudo. Cuidando bem, trabalhando pra caramba. Pô, agradecer a galera lá da Band, o GV, meu irmão, meu parceiro, que me deu essa brecha. A gente faz um programa sensacional. Muito melhor do que para quem vê é fazer. Porque a gente fica aqui batendo papo, a gente perde um pouco a noção, né? É isso aí. E a gente vai conversando e vê, poxa, caramba, ele falou isso, deixa eu perguntar. Eu tá fazendo o que tu gosta, o que você se sente bem, você não sente o tempo passar. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de entrevistar, de falar para a câmera, sabe? A gente vai se descobrindo, né? A gente tem que aprender a deixar a vida que a gente acha que quer para viver a vida que nos espera. É isso. Olha, maravilhoso, gente. Virei mais fã ainda. Obrigado. Fernando, como é que a gente te acha? Como é que a gente, nesse mundo de mídia social? Cara, me achar é muito simples. É só colocar lá no Instagram Fernandão04 Oficial. Fernandão04 já vai, que... tem muita coisa legal. Eu não falo muito da minha vida, falo mais da minha profissão, mas tem algumas coisas importantes lá. Eu tento passar um pouco dos aprendizados que eu tenho do esporte, da filosofia, do estoicismo. Falo muito dos donos da bola, enfim, que é um programa maravilhoso que a gente tem lá na Band. Fernandão04 Oficial, lá no Instagram. Pode ir lá que tem muita coisa legal. Tem o Storycast, que é uma das minhas criações, né, coletivas, junto com o Patrick, com o Anselmo Paiva, com a Mayara, com o Iberê, que é uma das melhores coisas que eu fiz na vida, foi montar esse podcast, escutar as histórias das pessoas, escutar as pessoas de verdade, porque a gente não costuma ouvir as pessoas de verdade. A gente está sempre ouvindo as pessoas e pensando no que a gente vai falar. No podcast, não. No podcast você tem uma escutativa, você está sempre pronto para ouvir a pessoa de verdade, pensando dentro do que ela está te dizendo ali. Isso é muito, muito legal. E eu tive o prazer de participar do Storycast. Adorei. Acho que ensinou muita coisa pra gente lá. Só que lá não é aqui é uma coisa mais bonitinha, correta. Storycast é uma bagunça do caramba. Assistam, vale muito a pena, é muito interessante, muito legal. Falando palavrão, uma coisa louca, mas totalmente didático, porque a doutora é uma pessoa educada, é mal educada. Olha, eu não falei nada de palavrão não, tá? Nós falamos, ela é educada, mal educado somos nós. E isso que você falou, acho legal, que eu vim, gente, olha isso, cheia de papel. Eu peguei no papel só para pegar. O papel está aqui. Que a gente vai fluindo, a gente vai, é um bate-papo mesmo. Que isso que eu acho legal. É isso que é o mais legal. Quanto mais natural for, mais verdadeiro para a galera de casa. Te conhecer. Assim funciona. Conhecer sua trajetória. É verdade. Inspiradora, continuar inspirando. Sim. Fernando, tem alguma última mensagem que você quer deixar aí firme pro pessoal que está assistindo? Tenho duas. Eu tenho uma caneca, que eu fiz uma caneca na minha casa. Aquela caneca que é preta e você bota a água quente ou muito fria. Sim. Aparece
Chama caneca mágica. Não, nada de mágica, aquilo é física. É física. De um lado está escrito, ocupe-se do que está no seu controle. Se tentar fazer o contrário, tu vai acabar doente. E do outro lado está escrito, qual a tua responsabilidade na desordem da qual te queixas? Acho que a tua vida se resume a essas duas frases. Achei maravilhoso. Quero uma caneca dessa. Mas hoje você vai ganhar. Ah, garoto! A caneca. Veio a caneca para você, ó. A caneca da Hartwell. Aqui, ó, eu tenho camisa. Eu tenho camisa. Você tem camisa. Eu ganhei camisa. Ele tem lip gloss, mas não foi para ele. Foi pra mim. Dei pra minha filha. Dei pra minha filha. E dá pra minha mulher, minha filha pegou. Enfim, existe uma hierarquia, né? Começa na filha. Começa. Sempre, os filhos mandam na gente. Mulher. E agora eu tenho uma caneca que amanhã de manhã, não sei quando vai sair isso aqui, mas amanhã de manhã já vai rolar no meu cafezinho da manhã lá, que todo dia tem, lá no Instagram, com alguma frase impactante. Isso aí. Hartwell. Gente, foi muito bom estar com o Fernando e passar toda essa história de vida para vocês. Espero que a gente possa ter inspirado mais ainda. E vamos continuar aqui com as nossas entrevistas. E até o próximo Verocast.